Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo de quando você estiver ouvindo isso, o mercado financeiro já te deu pelo menos um susto hoje. Eu sou a Daiane Pinotti e você está ouvindo a Estratégia do Dia da Bloomberg Linha. Antes de entrar nos temas do dia, 3 manchetes que estão rolando agora. O CEO do HSBC garante que IA não vai substituir o julgamento humano nos bancos, o que é exatamente o tipo de coisa que um banco diz antes de demitir 1000 analistas. Esperamos que não. O Irã deu sinais de pausa nos ataques a Israel após pressão de Trump por cessar fogo. O Oriente Médio respirando por enquanto. E uma investigação sobre crime organizado no Chile está gerando debates sobre sigilo bancário, porque, ao que parece, criminosos também diversificam em paraísos fiscais. Mas os nossos 2 temas do dia vivem num território mais próximo do seu bolso. O primeiro, o Bitcoin acabou de apagar 235 bilhões de dólares em valor de mercado em 7 dias. 235 bilhões. Só que, ao mesmo tempo, a tecnologia por trás das criptomoedas nunca esteve tão integrada ao sistema financeiro global. Isso é um paradoxo? É uma contradição ou é uma história mais importante sobre maturidade de mercado que ninguém está contando direito? O segundo tema vem da XP, uma das maiores corretoras do Brasil, que está olhando para o futuro e dizendo, cuidado, a economia brasileira deve desacelerar com força em 2027, o Ibovespa não é para comprar de olho fechado e o que acontece nas eleições de 2026 pode definir se a taxa de juros vai para baixo ou se a gente continua pagando o Selic de 2 dígitos por mais tempo do que gostaríamos. Antes de começarmos o episódio, não se esqueça de seguir a gente aqui, caso ainda não siga, se ajeita na cadeira e bora pro episódio. 230 bilhões de dólares, evaporados em 7 dias. Para ter uma referência de tamanho, isso é mais do que o PIB de Portugal. É mais do que o valor de mercado de empresas como Nike, Goldman Sachs ou American Express. Simplesmente foram embora como fumaça entre segunda e sábado da semana passada. E mesmo assim tem gente séria, de Wall Street, de bancos globais, de fundos que administram trilhões, dizendo que as criptomoedas nunca estiveram tão saudáveis. Pode parecer loucura, mas deixa eu te contar por que não é. Durante anos, entender cripto era simples. Olha o gráfico do Bitcoin. Quando ele subia, dinheiro inundava startups, fundos de risco, exchanges e milhares de tokens especulativos. Quando ele caía, as empresas desapareciam, o financiamento secava e o setor inteiro encolhia junto. O Bitcoin não era só o maior ativo digital, era o centro de gravidade de toda a economia cripto. O que afetava ele afetava tudo. Agora essa lógica está quebrando, e a quebra é mais interessante do que a queda em si. O Bitcoin caiu abaixo dos 60 mil dólares na sexta-feira passada, ampliando uma queda que já apagou cerca de metade do seu valor em relação ao pico do ano passado. O motivo? Uma mistura de fatores. Saídas de dinheiro dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, que registraram a maior sequência de retiradas da história desses produtos, a atenção do varejo migrando para a inteligência artificial e dúvidas crescentes sobre se grandes compradores corporativos conseguem continuar acumulando na mesma velocidade que antes. E as altcoins, que são todos os tokens que não são Bitcoin, estão sofrendo ainda mais. O valor de mercado delas atingiu o pico de 431 bilhões de dólares em novembro de 2021. E hoje está definhando em torno de 170 bilhões. Ecossistemas inteiros que prometiam remodelar as finanças se estão encolhendo, se consolidando ou simplesmente sumindo em silêncio. Mas aí vem o paradoxo. Enquanto o preço despenca, a infraestrutura cripto está sendo adotada em velocidade recorde por exatamente as instituições que, por anos, disseram que tudo aquilo era fumaça. Olha só, eu vou te dar alguns números que a Bloomberg levantou. O volume total de transações com stablecoins, que são dólares digitais, basicamente, cresceu 72% em 2025, chegando a 33 trilhões de dólares. Isso não é mercado especulativo, isso é dinheiro real, de empresas reais se movendo pelo sistema financeiro usando tecnologia blockchain. A Visa e a Mastercard invadiram a liquidação via stablecoin. Empresas de pagamento estão usando dólares digitais para transferências internacionais. A BlackRock, o maior gestor de ativos do planeta, lançou em 2024 um fundo de mercado monetário tokenizado chamado BUILD.
Hoje ele tem 2,4 bilhões de dólares em valor de ativos. A Nasdaq fez parceria com o Exchange Kraken para oferecer ações tokenizadas. No total, mais de 30 bilhões de dólares em ativos diversos, de ações a imóveis, já foram tokenizados. Bancos que há 5 anos diziam que blockchain era uma buzzword sem sentido estão fazendo experimentos com a tecnologia. Não porque são obrigados, porque funciona. E aqui a gente precisa de uma distinção importante que muita gente confunde. O preço do Bitcoin e a adoção da tecnologia cripto são duas métricas completamente diferentes. Eric Jackson, fundador de um fundo de hedge focado em tecnologia, resumiu bem. Abre aspas, o gráfico de preços do Bitcoin costumava ser a história completa das criptomoedas. Não é mais. Fecha aspas. Pensa assim, quando as ferrovias foram inventadas, centenas de empresas ferroviárias faliram. O capital especulativo entrou, apostou em projetos que não tinham futuro e perdeu tudo. Mas as ferrovias continuaram existindo e transformaram a economia americana. A internet passou pelo mesmo processo. O colapso das .com destruiu fortunas, mas o que ficou, Google, Amazon, a infraestrutura digital que usamos todo dia, foi construído sobre os escombros dessa especulação. As criptomoedas podem estar entrando nessa mesma fase. Dos milhões de tokens criados nos últimos anos, menos de 1.700 ainda geram atividade comercial significativa, segundo a Delphi Digital. E o resto foi capital especulativo que entrou, girou e saiu. Mas a infraestrutura, stablecoins, tokenização, contratos inteligentes ficou. Mike McGlone, da Bloomberg Intelligence, foi direto ao ponto. Abre aspas, estamos fazendo um expurgo e ele está apenas começando. Fecha aspas. A ideia é que a especulação vai sendo eliminada e o que sobra é uso real. Stablecoins não precisam de XRP nem de Bitcoin para funcionar. Elas são, por si mesmas, o caso de uso mais concreto que o setor já teve. A ironia de tudo isso é quase poética. A parte mais especulativa do mercado cripto está derretendo exatamente no momento em que a visão original do setor, de que ativos e dinheiro acabariam se movendo por redes digitais, está começando a se materializar de verdade. Maturidade raramente é bonita de ver acontecendo, mas costuma ser muito mais duradoura do que a euforia que a antecedeu. O Ibovespa acabou de registrar a 8ª semana consecutiva de perdas. 8 semanas. Sua maior sequência negativa desde, pelo menos, 1989. Desde antes do Plano Real. Desde quando o Brasil ainda tinha cruzado novo. Eu nem tinha nascido ainda. E a XP, uma das maiores corretoras do país, com 1,5 trilhão de reais sob gestão, está olhando para esse cenário e dizendo o pior ainda pode estar por vir. Não porque a Bolsa brasileira vai quebrar, mas porque o Brasil está entrando numa combinação de forças que pede muito mais cuidado do que os investidores costumam ter com o mercado de ações. Mas vamos por partes. A XP está apostando numa postura que chama de além do Ibovespa. A ideia não é fugir da Bolsa, é ser cirúrgico dentro dela. Rafael Figueiredo, estrategista sênior de ações da corretora, disse de forma direta, abre aspas, ter exposição a ações continua sendo importante. Mas isso não significa comprar ações do Ibovespa indiscriminadamente. Precisamos ser seletivos, fecha aspas. Seletivos, nesse caso, significa algumas apostas bem específicas. A corretora está de olho em empresas de utilidades públicas, aquelas com fluxo de caixa previsível, que não dependem tanto do humor do mercado para pagar suas contas. O setor financeiro também está no radar. E, de forma bastante concreta, construtoras residenciais como Curry e Direcional, que se beneficiam do programa habitacional do governo voltado para famílias de baixa renda. Basicamente, empresas que sobrevivem bem num ambiente de juro alto e crescimento lento. E por que esperar um ambiente de juro alto e crescimento lento? Porque a XP tem uma previsão bem específica para 2027 e ela não é animadora. Em 2027, a projeção da corretora é de crescimento de apenas 1,2% do PIB. Caio Megali, economista-chefe da XP, aponta 2 culpados principais: as taxas de juros ainda elevadas e o enfraquecimento do estímulo fiscal. Em outras palavras, os motores que empurraram o crescimento recente, gastos do governo e crédito, estão perdendo força. Agora, aqui é onde a história fica interessante. Essa desaceleração não é necessariamente uma tragédia. Pode ser, na verdade, a condição necessária para a coisa que todo investidor brasileiro está esperando há anos:
uma queda consistente na Selic. A lógica é a seguinte: se a economia desacelera, a pressão inflacionária diminui e o Banco Central ganha espaço para cortar juros. Com o juro mais baixo, a bolsa fica mais atraente, o crédito fica mais barato e o país respira. O problema é que esse processo tem uma condição grande e politicamente carregada. Tudo depende do que o governo eleito em 2026 vai fazer com as contas públicas. Megali foi preciso na avaliação. Se a desaceleração vier acompanhada de um ajuste fiscal claro, um sinal de que o próximo governo vai colocar as contas em ordem, o Banco Central tem justificativa para cortar juros de forma consistente. A combinação economia mais fria mais disciplina fiscal é a receita que abre espaço para a Selic cair de verdade. Mas se a desaceleração for desordenada, sem sinais claros de responsabilidade fiscal, o cenário vira outro completamente. Desvalorização do real, inflação persistente e o Banco Central sem margem para cortar nada. É o Brasil que a gente já conhece de ciclos anteriores, crescimento caindo sem que os juros possam acompanhar a queda. O economista-chefe da XP não disse qual dos dois cenários acha mais provável. Num país como o Brasil, prever resultado eleitoral com precisão é menos uma análise e mais uma aposta mesmo. O que a XP está dizendo na prática é: prepare seu portfólio para os dois cenários. Tem empresas que sobrevivem bem no juro alto. Diversifique dentro da bolsa, não fora dela. E fique de olho nos sinais fiscais que os candidatos vão dar ao longo de 2026, porque eles vão ditar o ritmo de tudo que vem depois. Tem algo quase irônico nisso tudo. O Brasil chegou a 2025 com uma bolsa que frustrou expectativas repetidas vezes, com o Ibovespa perdendo para a renda fixa por ciclos seguidos. E a mensagem que vem de um dos maiores players do mercado é: o problema não é a bolsa, é como você está dentro dela. 8 semanas de queda, crescimento projetado de 1,2% em 2027, eleições polarizadas chegando e uma corretora dizendo que ainda dá para ganhar dinheiro, mas que vai exigir muito mais do investidor do que simplesmente comprar o índice e torcer. É o Brasil sendo o Brasil. Complicado, cheio de armadilhas e, para quem souber navegar, ainda com oportunidades que poucos mercados emergentes conseguem oferecer. Muito bem, eu sou a Daiane Pinotti, muito obrigada pela audiência. E se você ainda não votou na Bloomberg Linha para o prêmio IBEST na categoria Canal de Economia e Negócios, o link está na descrição desse episódio. Leva 2 segundos e significa muito pra gente. Eu vejo você no próximo episódio. Até amanhã!